Vamos então à segunda parte deste capítulo. Não ir aos gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos após lhes ter dado estas recomendações. Não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares onde fordes, proclamai que o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 10, versículos 5 a 7. Vamos entender o que Jesus está colocando aqui. Os hebreus eram 12 tribos. 10 tribos se rebelaram, 12 tribos continuaram dentro dos ensinamentos de Moisés. Uma delas foi a tribo de Judá, que deu o nome aos judeus, né, que são da tribo de Judá. Dentro desses 10 que se separaram, os samaritanos fazem parte desses 10. Construíram outro templo fora de Jerusalém, tinham outras colocações. Então, o que Jesus está colocando aqui? Ele está falando de planejamento, está falando de ordem das coisas, de como os apóstolos deveriam trabalhar. Jesus enviou seus 12 apóstolos, né, após lhes ter dado essas recomendações. Ele estava ali planejando e colocando como as coisas deveriam acontecer. Não tomei o caminho dos gentios. Quer dizer, não é não ensinar aos gentios, cada coisa tem o seu tempo. Mas primeiro busquei as ovelhas perdidas de Israel. Quer dizer, aqueles que já acreditam no Deus único, aqueles que já têm os ensinamentos de Moisés, mas que estão desgarrados, estão perdidos. Primeiro busquei a estes. E não entre na terra, quer dizer, não entre em discussão com os samaritanos. Não vai bater boca à toa, não vai gastar energia com aqueles que querem só ter uma discussão, que estão discutindo há séculos. Porque há séculos os samaritanos discutiam com os judeus, a tribo de Judá, sobre ideias, sobre ensinamentos. Então o que Jesus está colocando, não entreis em cidades de samaritanos, quer dizer, não entreis mentalmente em lugares daqueles que discutem. Não permita que as suas ideias se divaguem, nem entrem em debates desnecessários. Né, vão propagar dentro daqueles, vão ajudar aqueles que já têm uma base e que precisam, como a ovelha desgarrada, só ouvir a palavra do seu pastor. A ovelha conhece o seu pastor. Tem uma coisa muito interessante que os pastores faziam naquela época, porque quando eles falam a sua vara, o seu cajado, a vara era porque o pastor cutucava a ovelha para que ela sentisse ali e ela voltasse para o caminho. Mas às vezes quando a ovelha se insistia em desgarrar, o pastor ia lá e dava assim uma destroncadinha numa das pernas da ovelha. Para quê? Para que ela não pudesse andar, aí o pastor colocava ela nos seus ombros, para que ela se acostumasse com a voz do pastor, sentisse o cheiro dele, se sentisse alinhada com ele. Aí depois que a perninha dela melhorava, ela já seguia o pastor, porque ela conhecia o seu cheiro, ela conhecia a sua voz. Então o que o Jesus está colocando ali? Vá atrás daqueles que já estão, né, de uma certa forma, se desgarrando, mas conhece a voz do pastor, conhece o ensinamento. Esses são os primeiros que vocês têm que buscar. Deixa os gentios para depois, porque depois ele vai dar o trabalho dos gentios a Paulo. Paulo é que vai receber a missão bem mais para frente. Aqui Jesus está colocando para eles: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? E nos lugares onde fordes, proclamai que o reino dos céus está próximo. O que ele está dizendo com isso? O reino dos céus está ao alcance de cada um, está ao alcance da mão. Cada um pode alcançar o reino dos céus, do conhecimento, da sabedoria. Basta querer aprender. É isto que Jesus está colocando para que os apóstolos ensinem. Vá e diga que o reino dos céus está próximo de cada um. Não é essa
esse mistério, não é essa coisa impossível que estão querendo que os fariseus, né, os sacerdotes estão querendo colocar para vocês. Não, está ao alcance da mão, basta querer buscar, querer aprender. Aí vamos ver aqui as palavras de Kardec. Jesus prova em muitas circunstâncias que sua visão não está circunscrita ao povo judeu, mas que abarca toda a humanidade. Portanto, se diz a seus apóstolos para não se dirigirem aos pagãos, né, que são os gentios, não é por desdém pela conversão deles, o que seria de pouca caridade, mas porque os judeus que acreditavam na unidade de Deus e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e dos profetas a receber sua palavra. Estava mais fácil, né? Mas os alicerces já estavam prontos no povo judaico, né? Entre os pagãos, faltando a própria base, tudo estava por fazer. E os apóstolos ainda não eram esclarecidos o bastante para uma tarefa tão pesada. Por isso que essa tarefa pesada ele vai colocar para Paulo, que era um rabino, que tinha os conhecimentos mosaicos, conhecia todas as leis mosaicas, conhecia o Pentateuco judaico, os 5 livros de Moisés, de cor e salteado, e principalmente tinha no coração. Ele exercia os ensinamentos de Moisés no dia a dia, que isto é que é o importante, né? Porque saber os fariseus sabiam também, mas não exerciam. Usavam conforme fosse o seu interesse. É por isso que lhes disse: ide as ovelhas desgarradas de Israel, isto é, ide semear num terreno já cultivado, pois sabia que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, é no centro mesmo do paganismo que os apóstolos foram plantar sua cruz. Depois, muitos foram pregar em Roma, que era o centro do paganismo, inclusive Paulo, que é lá que ele é decapitado, né? Essas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos propagadores do espiritismo, incrédulos sistemáticos, zombadores obstinados e adversários interesseiros, são para os propagadores o mesmo que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo destes, os espíritas buscam prosélitos, quer dizer, buscam trazer, né, aqueles que eles querem trazer para as suas ideias, primeiramente entre as pessoas de boa vontade, aquelas que desejam a luz, entre as quais se encontra um germe fecundo e cujo número é grande, sem perder seu tempo com aqueles que se recusam a ver e a ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto mais se atribui valor à sua conversão. É preferível abrir os olhos de 100 cegos que desejam ver claramente a um único que se compraz na escuridão, pois isso seria aumentar em grande proporção o número dos que sustentam a causa. Deixar tranquilos os que se negam a ver não é indiferença. Deixar tranquilo, deixar aqueles que não querem ver. Não tem, eles estão tão felizes, se comprazem ali na escuridão. Não é indiferença, mas boa política. Chegará a vez deles, quando serão dominados pela opinião geral e ouvirão a mesma coisa ininterruptamente repetida ao seu redor. Então acreditarão estar aceitando a ideia voluntariamente e por si mesmos, e não sobre a pressão de um indivíduo. A cada um esclarecimento no seu devido tempo, dentro da sua capacidade, que nós vimos na primeira parte. E depois, assim como ocorre com as ideias, ocorre com as sementes. Elas não podem germinar antes da estação, e se não for num terreno preparado. Não adianta semear antes da estação e não adianta semear na pedra. Tem que preparar o terreno, adubar, né? Revolver o solo para que o terreno esteja propício para boa semente.
Por isso é preferível esperar o tempo propício e cultivar primeiramente as que germinam, pelo temor de abortar as outras ao pressioná-las muito. Então, primeiro, aqueles que já estão prontos, que têm vontade de aprender, vontade de se esclarecer. E depois, no tempo certo, aqueles que estão com mais dificuldade, porque quando chegar a hora, eles, no bando, na multidão, eles vão acabar caminhando. No tempo de Jesus, e por causa das ideias restritas e materiais da época, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos das cercanias. Hoje, as ideias universalizam-se e espiritualizam-se. E quando Kardec fala hoje, ele está falando em 1864, quando esse livro foi publicado. Se nós falarmos hoje, 2020, as ideias se universalizam-se muito mais rapidamente, mas se espiritualizam ainda de uma forma contida, porque nós estamos ainda, como na época de Jesus, na superficialidade. A gente está muito no oba-oba, ninguém quer estudar, ninguém quer mergulhar para aprender de verdade. Você pega um canal que fala besteira, que mete medo, que vai falar de escuridão, de era de gelo, de desgraça, tem lá milhões de visualizações. Você pega um canal que está pregando os ensinamentos de Jesus, você pega ali as palestras de um Divaldo, você pega os ensinamentos aprofundados do Evangelho, como no caso do Aloysio Elias, que eu não canso de agradecer os ensinamentos dele, você vai ver pouquíssimas visualizações. Por quê? Porque as pessoas não querem aprender. Elas querem oba-oba e desgraça, meter medo. Nossa, isso viraliza na internet. Por quê? Porque isso alimenta os nossos irmãozinhos menos esclarecidos, os nossos irmãozinhos trevosos. Então isso viraliza com uma facilidade muito grande. E as pessoas nem percebem que elas estão virando pasto. As energias delas estão sendo consumidas por esses irmãozinhos instigantes, esses irmãozinhos menos esclarecidos, quando elas têm medo. O medo delas é alimento para eles. Infelizmente, as coisas não mudaram desde a época de Jesus no que se diz de espiritualidade, né, de verdade, de esclarecimento, de luz. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação, pois para ela não existem barreiras. Tem seu foco em toda parte, pois todos os homens são irmãos. Também os gentios não são mais um povo, mas uma opinião que se encontra em toda parte e sobre a qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou sobre o paganismo. Não é mais com armas de guerra que se combate, mas com o poder da ideia. Então isso é importante porque infelizmente até pouco tempo era com armas que aqueles que se diziam cristãos queriam impor à força as suas ideias para o outro que não eram diferentes da do outro. Porque na realidade eles não queriam impor as suas ideias. Através da arma eles queriam roubar, dilapidar os bens daquele outro que eles chamavam de impuro, de infiel, que eram os muçulmanos ou que eram aqueles que divergiam das suas ideias. Infelizmente ele só adquiriu o nome de cristão. Ele não mudou muito do que ele era enquanto se dizia pagão. E até hoje não mudou muito, infelizmente. Vamos agora para... Vamos agora para os sãos não precisam de médico. Nós vamos aqui uma colocação que está em Mateus. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos, né? Publicanos é aqueles que cobravam impostos para os romanos, e pessoas de má vida, e se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos: por que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida?
Mas Jesus, ouvindo-os, disse-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Mateus capítulo 9, versículo de 10 a 12. Kardec coloca aqui: essa grande verdade, Jesus veio para aqueles que precisam, para aqueles que querem se curar, para aqueles que querem se melhorar. Porque aqueles que são doentes e nem sabem que são doentes, tão felizes na condição que estão, tem que dar tempo ao tempo. Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que têm mais necessidades de consolações, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não os orgulhosos que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Estas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Muitas vezes se admira que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer um mau uso dela. Tem-se a impressão, dizem, que a mediunidade deveria ser atributo exclusivo dos que têm mais merecimento. Diremos primeiramente que a mediunidade depende de uma disposição orgânica, da qual todo homem pode ser dotado, como a de ver, de ouvir e de falar. Não há nenhuma da qual o homem não possa abusar, em virtude de seu livre-arbítrio. Se Deus, por exemplo, não tivesse concedido a fala, senão aqueles que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Olha, né, o pensamento lógico de Kardec. Deus concedeu faculdade ao homem, deixa-o livre para usá-la, mas sempre pune quem delas abusa. Então, o que o Kardec está colocando aqui, nós vamos ver muito bem esclarecido no Livro dos Médiuns. A mediunidade ostensiva, que médiuns todos somos, a mediunidade ostensiva, aquele que se comunica com o plano espiritual de uma forma ostensiva, isso é orgânico, isso é anímico, faz parte da matéria, faz parte do corpo. Não tem nada a ver com a espiritualidade, não tem daquela pessoa, não tem nada a ver com a moralidade. Aquele espírito que tem muitos débitos, no plano, vamos ver isso nos mensageiros. Os mensageiros são aqueles que vieram para a Terra com a mediunidade ostensiva para trazerem as mensagens do plano espiritual. É um livro que todo mundo tem que ler para poder entender. Nós vamos ver lá os mensageiros. Então, aqueles que têm débito, eles pedem para ter uma mediunidade ostensiva. Eu falo eles porque eu não tenho mediunidade ostensiva. Então, eles pedem uma mediunidade ostensiva para poderem pagar mais rapidamente os seus débitos. É uma forma de se diminuir, né, digamos assim, os juros, de podermos pagar mais rápido os débitos. Então, isso lhe é concedido para aprendizado e para que possa usar essa faculdade do corpo para, usando-a bem, se aprimorar e se melhorar. Mas todos nós temos o livre-arbítrio. Então, aquele médium que pode curar, às vezes que materializa a coisa, se ele não usar a sua moral para não usar a sua encarnação para aprimorar a sua moral, para se elevar, para se melhorar, se ele usar a sua mediunidade para servir aos irmãozinhos trevosos, ele vai curar, mas vai manter aquela pessoa vinculada com esses irmãozinhos trevosos para realizar coisas. Ele vai materializar coisas, mas vai usar essa energia para hipnotizar e para usar as pessoas que estão à sua volta para fazer aquilo que ele quer, e principalmente para distorcer os ensinamentos. Então é um erro, é uma infantilidade aquelas pessoas que acham, não, ele é um médium que faz uma série de coisas, então ele tem que ser um homem bom, tem que ser um homem santo. Não! Você tem que olhar como ele vive, como ele fala, como ele se relaciona com as pessoas. Ele tem que, pelas obras, pelos frutos que ele dá, que nós vamos ver se a árvore é boa ou se ela é ruim.
porque ele pode não ter moralidade e ter uma mediunidade fantástica. Como ao contrário também, um homem com muito conhecimento, com muita bondade, com muita capacidade magnética, ele vai poder ajudar, ele vai poder através do passe fazer uma série de coisas, mas ele pode não ter uma mediunidade ostensiva. E se tem uma mediunidade ostensiva, as duas coisas juntas, aí ele vai realizar coisas fantásticas. Nós vemos isso com o Chico Xavier, que era um médium fantástico e que aproveitou a sua encarnação para se aprimorar e crescer. Ao desencarnar, ele já era um espírito elevadíssimo, praticamente vivia mais no plano espiritual do que aqui no plano dos encarnados. E ele pôde realizar coisas fantásticas, que são os livros, que é o ensinamento, que curar o corpo, todos aqueles que Jesus curou, todos eles desencarnaram. Ninguém virou semente. Mas todos aqueles que aprenderam, entenderam os ensinamentos de Jesus e se melhoraram, cresceram, evoluíram, ascenderam, ou seja, se elevaram e partiram já para um novo ensinamento. Não regridem, não voltam para trás. Então a coisa mais importante que Jesus nos trouxe foi o esclarecimento, o ensinamento. A coisa mais importante aqui na Terra é aprender, se melhorar, crescer, fazer a sua reforma íntima. E é isso que o Chico nos trouxe. Então o que ele nos trouxe é o melhor que ele podia dar, que é a capacidade de, através dele, nós termos esclarecimento, termos ensinamento com os livros que ele nos trouxe do plano espiritual. Porque o maior mérito do Espiritismo não é dar a cesta básica ou curar pessoas fisicamente, é trazer o esclarecimento, trazer o ensinamento, trazer a luz da verdade para que as pessoas possam aprender e se modificar. Isso é o mais importante. Se o poder de comunicar-se com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, quem poderia pretender tê-lo? Onde fica, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é distribuída sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar luz a todos os níveis, a todas as classes da sociedade, tanto ao pobre quanto ao rico, aos sábios para fortificá-los no bem, aos viciosos para corrigi-los. Não são esses últimos, os viciosos, não são esses últimos os doentes que precisam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, iria privá-lo do socorro que vem tirá-lo do lamaçal? Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-los, e os conselhos que recebe por via direta devem impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por caminhos indiretos. Deus, em sua bondade, para poupar-lhe a pena de ir buscar a luz longe, coloca em suas mãos. Ele não se torna mais culpado se não quer vê-la? Poderá desculpar-se por ignorância se ele mesmo tiver escrito, visto com os seus olhos, escutado com os seus ouvidos e de sua boca pronunciado sua própria condenação? Então ele está fazendo uma pergunta aqui. Poderá desculpar-se por ignorância? Pode dizer, eu não sabia, se ele mesmo propagou, se ele mesmo escreveu, se ele mesmo trouxe através da mensagem dos espíritos tudo aquilo, como é que ele vai alegar ignorância? Ele tem que ser o primeiro a aprender. Então, não aproveitando a oportunidade é que vem a punição, com a perda ou a perversão de sua faculdade, da qual os maus espíritos apoderam-se para obsidiá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus fere os servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, o que ele está dizendo aqui? Então, não aproveitando a oportunidade
de ter uma mediunidade ostensiva, de crescer, de melhorar, é que os maus espíritos apoderam-se dele para obsidiá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus fere os servidores indignos. Quer dizer, ele não vai ficar livre da lei de ação e reação, e ele vai ser um joguete, ele vai ser usado pelos maus espíritos. E aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir é que vão ter que olhar para aquele médium e, através dos frutos dele, através de como ele vive a vida dele, saber se aquela mediunidade dele está sendo usada por bons ou por maus espíritos. Que nós temos muitos exemplos de médiuns famosos que eram obsidiados e eram usados pelos maus espíritos. Perdão. A mediunidade não implica necessariamente em relações rotineiras com os espíritos superiores. Perdão. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos maleável aos espíritos em geral. Eu vou repetir. A mediunidade não implica necessariamente em relações rotineiras com os espíritos superiores. Ela não é questão de estar o tempo todo em contato. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos maleável aos espíritos em geral. Então, o médium é aquele que tem aptidão e maleabilidade para ser utilizado pelo plano espiritual, para dar uma mensagem de um espírito superior ou para auxiliar um espírito necessitado de ajuda, que é o que acontece no trabalho mediúnico. O que acontece? Vem um irmão que está perdido, um irmão às vezes que está ali, já cansou de vagar, já cansou de fazer coisas que não deveria fazer, e ele recebe a oportunidade de ter um esclarecimento. Então, ele é levado, ele é aproximado do médium, o médium perispírito para perispírito. Tem gente que acha que o espírito vai e entra no corpo do médium. Gente, isso é falta de ignorância, é falta de leitura. O que acontece? O perispírito do médium conversa, entra em contato com o perispírito daquele espírito que precisa de ajuda, ou aquele espírito que vai transferir a mensagem, e o perispírito transfere para o corpo, passa para o corpo a mensagem que deve ser psicografada ou falada, ou passa para o corpo a impressão daquele espírito sofredor. Então, às vezes ele fala que está com dor, que ele está doente, e aquele choque anímico, aquele choque da energia do corpo daquele médium faz com que ele se restabeleça, que ele tenha forças para chorar, para pedir ajuda, para se arrepender, para poder continuar a ser levado pelos bons espíritos para os locais de refazimento no plano espiritual e recomeçar uma nova vida, recomeçar a aprender, recomeçar a se instruir. Nós vamos ver isso nos livros do André Luiz, com o aprendizado e se melhorando e se preparando para uma nova encarnação. Então, a função do médium é ajudar aquele espírito que está em dificuldade, aquele espírito que necessita de ajuda, e também transmitir as mensagens dos espíritos superiores para o grupo mediúnico, ou às vezes para transmitir a mensagem de um espírito superior para a humanidade, através de livros, através de mensagens que são belíssimas e importantes para a gente ler e reler, né? Chico é para ler, reler e estudar. Emmanuel, então, também ler, reler, estudar muito para entender tudo que Emmanuel trouxe. Joana de Ângeles, então, de um aprofundamento psicológico, de uma psicologia, de um entendimento que precisa ler muito e estudar muito tudo o que ela coloca. Então vamos colocar aqui, né? Entender bem aqui. A mediunidade não implica necessariamente em relação rotineira com os espíritos superiores. Não
não está o tempo todo com espíritos superiores. Na maior parte das vezes, ele está muito mais com espíritos inferiores, que ele dá ajuda, que ele dá passagem para que eles se restabeleçam, para que eles se comuniquem e se melhorem, do que com espíritos superiores dando mensagem. A maioria dos médiuns, na maioria das mesas mediúnicas, se trabalha o tempo todo com espíritos necessitados. Vez ou outra, por merecimento, o grupo tem uma mensagem de um mentor ali. A maior parte das vezes é trabalho, a pauleira, ajudando os irmãozinhos necessitados. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos maleável aos espíritos em geral. Portanto, o bom médium não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e só é assistido por eles. É aquele que, pela moral, pelo desenvolvimento, pelos estudos, ele é simpático, ele tem a simpatia, ele tem o contato, o convívio com os espíritos superiores e é assistido por eles, é amparado, assistido no sentido de dar suporte. Os espíritos superiores lhe ensinam, lhe ajudam, lhe esclarecem, cai os livros na cabeça, olha, leia isso, estude aquilo. Os bons espíritos estão acompanhando aquele médium para que ele cresça, para que ele melhore, eles dão suporte a ele. Este é o bom médium. Somente nesse sentido, a excelência das qualidades morais é decisiva ao exercício da mediunidade. Então é só nesse sentido. Quer dizer, aquele que realmente quer se modificar, quer melhorar, vai vir ajuda de tudo quanto é lá. Vai vir ajuda dos bons espíritos para que ele encontre a palestra, que ele encontre o grupo de estudo no WhatsApp, ou de estudo no YouTube, ou estudo na Casa Espírita. Hoje, com essa pandemia, a gente está buscando muito mais o virtual, porque a gente está com dificuldade agora, que as coisas estão começando a voltar um pouquinho aqui, um pouquinho ali com distanciamento. Mas, se nós temos boa vontade, se a gente quer se melhorar, se a gente se esforça para se melhorar e para se aprimorar, nossa família espiritual vem nos ajudar, os bons espíritos, né, vêm trazer ensinamento, vêm trazer conhecimento, vêm fazer com que a gente se sintonize com este ou com aquele estudo no YouTube, vem trazendo livros que literalmente, para mim, literalmente caiu na minha cabeça. O livro estava ali, caía, eu ia dar uma olhada, lia, nossa, que livro fantástico. E é assim que a gente tem que ir caminhando, buscando a verdade nos libertará. Vamos então para a terceira parte deste capítulo.